Então, deixa eu já iniciar aqui o compartilhamento, daí a gente vai discutir algumas coisas aqui. Beleza, pessoal, estou compartilhando aqui a tela, então bem-vindos, né? Coloquei na sala errada, foi mal. Estou na sala certa agora aqui. Então, pessoal, né, bem-vindo à aula aí de manutenção elétrica predial industrial. Como a gente tinha, deixa eu colocar na tela inteira aqui, que aí vai ficar melhor para a gente visualizar aqui, tá? Então, aqui, ó, lembra que na semana passada não teve a aula, né, em função do feriado, então a gente ficou com uma aula a menos, né? E daí a gente já fez a análise da atividade um, a da atividade 2 o do transformador, né? Faltava eu falar a segunda opção, mas é igual eu falei, vocês podem entregar a segunda opção apenas, né? A segunda, a primeira, uma delas vocês vão escolher. E para a gente não perder tempo, já que a gente perdeu a semana passada, né, em função do feriado, e para não prejudicar vocês, já vou fazer análise da atividade 3. Ela é bem simples, na verdade. Então, outro questionamento aqui, ó. Até o Gabriel, alguns alunos, né, me questionaram. Deixa eu dar um zoom aqui, que aí fica melhor aqui. A sala, eu não tinha percebido, e a sala, geralmente, a maioria dos cursos, ela vem configurada na proporção 49 para 51, ou seja, 49 para o EAD, né? E 51 para o presencial. E daí, né, o original, ele veio, o plano, né, original dessa disciplina, ele veio 48 e 52. Essa proporção existe, só que tem um problema, né? Então, até o Gabriel que me questionou, né, vocês já fizeram, ó, já 3 aulas presenciais, agora aqui, ó, deixa eu pôr para cá aqui, ó. Dia 16 agora, ó, que nesse sábado, vocês vão fazer o quarto e último momento presencial, né? Então, é muito mais fácil eu trocar aqui o cronograma, eu já avisei o Luthieri, eu vou trocar o cronograma e pedir para o monitor ou monitora que tiver lá na sala para fazer alteração para mim. Então, não se preocupem, né? Eu vi lá que tá diferente, tá tipo 12, 12, 13, né? Então, a proporção que a sala foi configurada originalmente foi 49 para o EAD e 51 para o presencial. Eu refiz as contas, né? Até o Gabriel pediu para eu dar uma olhada nisso, eu fiz as contas aqui. Então, é muito mais fácil eu trocar esse cronograma, ainda mais que a gente está no último dia, né? Hoje aqui. Então, fiquem tranquilos, vou trocar lá o cronograma, né? E aí, vou fazer essa alteração e a correção, né, vai ser com a proporção 40, do jeito que está lá, montado na sala. Fiquem tranquilos, eu vou só alterar, né, só mudar esse print aqui, tá bom? Então, esse problema já solucionado aí, agora eu vou ajudar vocês na análise da última atividade. Então, vamos lá. Mesmo jeito que a gente faz sempre aqui, ó. Vai na nossa parte de atividade, né? Uma dica aqui, ó. Por exemplo, atividade um, né? Que foi o formulário. Atividade 2, esse formulário padrão da OS aqui, ó. Como a gente, deixa eu abrir aqui, ó, só para vocês verem. Só um minuto aqui. Na atividade 1, tá vendo que a gente analisou o transformador, né? Hoje a gente ia analisar o reservatório tipo taça, né? Então, para ajudar vocês, eu vou fazer logo a análise do 3. Então, né, esse aqui, ó,
O problema é que quando a gente vem aqui em situação de aprendizagem, ó, quando a gente vem na pasta para pegar os formulários, ó, vocês estão vendo que atividade, uma dica, se você for fazer a segunda, né, ou a primeira aqui, ó, ele vem com o mesmo nome, obviamente, né, porque você tem duas opções desse mesmo formulário aqui, ó. Deixa eu tirar a formatação aqui, que vai ajudar a gente. Então, ele vem nesse mesmo padrão aqui, né? Uma dica para você fazer o segundo formulário, por exemplo, como esse aqui foi do transformador, né? Aí eu venho aqui e ponho aqui, trafo. Daí, quando você for fazer a análise do circuito 2, né? Do reservatório tipo taça, né? Para não confundir o nome aqui dos formulários, aí você coloca, sei lá, aqui, ó, formulário padrão, OS, né? Reservatório lá da lavanderia. Porque senão você pode perder o arquivo. Agora vamos para a terceira aqui, ó. Eu vou até pedir para colocar esse documento dentro dessa pasta aqui, ó, descritivo da SAP 1, um documento, já que eu mostro ele para vocês aqui. Então, deixa eu baixar aqui. Tirar aqui, né? Senão a gente. A terceira tarefa é esse plano de manutenção. Para toda vez que eu abro aqui, aparece o documento. Então, esse é o plano de manutenção. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Vou até deixar nessa pasta aqui. Esse documento que eu vou procurar aqui agora. Tá vendo aqui, ó? Plano de manutenção elétrica, né? Tem um objetivo. Esse plano de manutenção elétrica, existe um plano, né? Que ele é formalizado. Lembra que eu falei que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela tem os procedimentos de rede e tem os módulos, né? Tem um módulo de tarifação, tem um módulo de construção, infraestrutura e por aí vai, né? Então, existe um plano mínimo de manutenção que você pode vir a colocar aqui, né, nessa análise, nesse documento. Agora, o plano de manutenção, desculpa aí, gente. Aí, o que que você vai fazer? Deixa eu achar aqui antes que eu esqueça. Até peguei aqui um arquivo da AutoCAD, mas não vai precisar, não. Você vai vir aqui, ó, no Google, aí procura por, olha, plano mínimo de manutenção, ANEEL. Aí tem um arquivo em PDF. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, não, esse aqui é para serviço de transmissão, mas esse aqui é mais para serviço de transmissão. Não é necessariamente esse, não. Tá vendo aqui, ó? Submódulo
6.9, acompanhamento de manutenção de equipes de linha de transmissão. Esse também não é, apesar dele ser interessante. Deixa eu ver se fala de manutenção. Não, não tem aqui não. Nossa, eu achei ele tão fácil. Eu vou nesse canal Energia aqui, só não. Não é isso aqui não. O ideal é você colocar, né, plano de. Deixa eu só colocar plano de manutenção aqui. Senão eu vou ter que fornecer esse documento para vocês. Não, link D. Não, não era isso também, não. Bom, como eu não achei, plano mínimo de manutenção, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou pedir para, né, para o monitor, para a monitora, colocar ele dentro dessa pasta. Esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo aqui, ó. Aí eu vou pedir para a monitora colocar, acrescentar ele aqui dentro dessa pasta, tá bom? O que que é bom vocês extrair dele aqui, a partir dele, para fazer a tarefa de hoje? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu tenho aqui alguns. Queria achar de um reservatório tipo taça, sabe? Mas parece que para mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Já que eu não achei, então, ó, eu sei que era fácil de achar na internet aqui, ó. Então, vou pedir para colocar aqui, ó, nessa pasta aqui, para vocês poderem é, observar aqui. O que que eu sugiro para vocês? É uma sugestão apenas. Então, vocês podem colocar o a mais, mas pelo menos, pessoal, tá vendo aqui, ó, plano mínimo de manutenção. É o plano mínimo de manutenção. O que que é um plano mínimo aí? Por exemplo, o mínimo para eu poder fazer uma intervenção na instalação elétrica de baixa tensão, né? Com o risco de poder essa instalação, esse cabeamento ser energizado, pelo menos eu tenho que estar com uma luva com a classe de tensão a qual eu estou manipulando, ou seja, na baixa tensão, eu devo estar o quê? Portando essa luva, utilizando essa luva no ato de fazer a manutenção, no ato ali de desparafusar, puxar cabo, né? Pelo menos isso. Ah, eu poderia estar com a luva de borracha, uma luva de vaqueta, né? Utilizando manga isolante, poderia. Mas só que isso é o que? A mais, né? Eu não digo o máximo, mas é muito a mais do que o mínimo. O mínimo é uma luva ali de borracha, pelo menos uma de borracha na classe de tensão. Por exemplo, se eu estiver
fazendo manutenção na baixa, né, para nível da baixa tensão. Lembra lá que tem a classificação aqui, ó. Classificação é, em cores para luvas de segurança. Aqui, ó. Por exemplo, essa classe 00 aqui, ó, corrente, e quando é corrente alternada, ó, tensão máxima de uso, né? 500, aqui no caso, ó, volts. Então, a luva logo bem nessa parte, deixa eu ver se mostra uma luva aqui. Ó, bem aqui, ó. Aí ela tem essa coloração para indicar que ela, por exemplo, vamos supor que fosse laranja, é uma classe 0, né? Ela suporta tensão. Quando fala tensão de uso, é tensão nominal. Essa tensão de ensaio, por exemplo, tem um laboratório, não sei se vocês conhecem, tem uma empresa que chama, não é a Tecmarks, não, tem a Tecmarks, que mexe com montagem, eles têm plataformas, né? Tem a Tecmax, Max, não é Marx, é Max, que ela fica ali em Goianira. Eles são especializados em fazer testes, ensaios de equipamentos utilizados não só na rede de distribuição, né, com circuito desenergizado, mas com circuitos de linha viva, ou seja, energizado, né, no 13.8, no 34,5 kV. E eles têm vários laboratórios de ensaio. Eles aplicam, por exemplo, uma tensão na luva, né? Desculpa, gente, a garganta tá indo, já, eu tô quase perdendo a voz aqui. Então eles fazem teste, ensaio nessas luvas, né? Aplicando tensão, né? Aplicando, é, é, por exemplo, tem uma máquina que ela tem dois polos. Você coloca uma bobina, um capacitor semelhante àquela bobina de Faraday, só que você coloca uma ponta nela, chama, se eu não me engano, é efeito, ponta corona, um negócio assim. Aí você coloca uma ponta, lembra lá em eletricidade, o poder das pontas? As cargas se acumulam preferencialmente na superfície externa dos objetos e se acumulam, né, não só na externa, mas nas pontas, né? Por isso que quando você é eletrizado, né, por energia estática, eletricidade estática, essa eletricidade, ainda mais se você tiver um cabelo grande, né, um cabelo longo, ela vai se acumular na maioria das vezes, né, no seu cabelo, tanto que vai ter aquele efeito, né, o cabelo ele começar a se repelir né, em relação ao fio do outro, né? Então, esse código aqui de cores, essa classificação aqui, ó, é a quantidade de carga que ela suporta. Por exemplo, para eletricista de distribuição, ó, essa classe tipo 2 aqui, ó, com essa coloração amarela aqui, ó, porque, por exemplo, esse de 7.500 aqui, a 13.8 na fase dela, ela tem, em média, 7.900 volts por aí, né? Um pouco a mais que a tensão nominal ou a tensão de uso, né? Então, o ideal é você utilizar na 13.8, por exemplo, essa amarela aqui, na 34,5 kV, já utilizar essa com esse fundo mais alaranjado aqui. Então, dependendo do nível, você tem que utilizar
o equipamento, né, no caso aí da luva, né, com esse código de cor aqui, tá bom? Então, o plano mínimo de manutenção aqui, ó, já dando a dica aqui, ó. Então, se você colocar pelo menos essa primeira parte aqui, ó, cuidado que quando vem de um PDF, ele vem um pouco desconfigurado aqui, ó. Isso aqui é porque eu coloquei ele justificado, aí justificado ele aproveita todo a área útil aqui, né, da folha aqui, né, virtual aqui do Word. Então, ele define as atividades mínimas, ou seja, por que que eu falei do código de cores? No mínimo, você precisa de uma luva com código de cores, né, adequado, no caso, ou amarelo, ou branco, ou laranja, para você fazer a manutenção. Eu posso utilizar uma coisa a mais? Pode, mas no mínimo, o que que a empresa ela tem a obrigação de te entregar é um equipamento de proteção individual que vai te dar o mínimo de é, conforto também, né? Mas o mínimo de segurança para você. Se a empresa quiser fazer a mais, beleza. Por exemplo, você tem que fornecer um capacete de segurança. Só que para o eletricista de distribuição, o ideal é você utilizar aquele capacete semelhante ao do bombeiro, que é o sem aba. Tem um com aba frontal e outro com aba total, né? E daí, para você fazer trabalhos aqui acessando a rede aqui um pouco mais acima aqui, né? Até você olhar num ponto acima da onde você ali está trabalhando, está tracionando o cabo, o ideal é que você utilize um capacete que não tenha nem a aba única, né, frontal. Ela é muito grande, inclusive ela atrapalha você firmar a visão mais acima para fazer, sei lá, uma abertura de chave, tracionar, né? Colocar o guincho portátil lá para fazer o tracionamento de um cabo ou de uma peça ali específica, né? Então, o ideal é você utilizar o sem aba, né? Uma vez eu fui com o meu chefe fazer uma perícia lá na parte de segurança do trabalho, daí o pessoal fornecia, tinha uma empresa que fornecia para o eletricista, o capacete com abra frontal e sabe aquela jugular que ela parece um plástico assim, ele é um plástico transparente, né? E nossa, aquela jugular ela dói demais na hora que você coloca ela aqui para firmar o capacete, né? Se apertar demais aqui, até te incomoda. Se você deixar muito frouxo, ele cai aqui para trás, aí o capacete fica preso no seu entre aqui o seu pescoço e a parte de trás aqui, ó, né, aqui da cabeça aqui. Isso dá um trabalhão para você retirar e você pode até ficar um pouco enforcado com isso. Daí e tem o capacete com as três pontas, né? Que é aquele que ele passa aqui em volta da orelha aqui, ó, e aí você prende ele aqui. Então lá na Camargo Correia, o pessoal, né, utilizava esse capacete que tinha um nível de proteção maior, mas tinha outras empresas que fornecia esse com a jugular, né, que é assim, confortável, ela não era não, né? Então a outra era mais confortável, mas o mínimo aquela tá valendo, né? Então, infelizmente, às vezes a empresa ela compra o equipamento de segurança, como se diz, porque ela é obrigada a fazer isso, né? É lógico, ela tem que fornecer. Se você trabalha a serviço dela, né, você não pode se expor ao risco, né? Mesmo você recebendo o adicional de periculosidade, né, você não pode se expor ao risco sem necessidade, né? Então, esse plano mínimo é o que você deve fazer prioritariamente para dar as manutenções, tá? Então, aqui, ó, atividades mínimas, né?
de manutenção preditiva e preventiva. A preventiva foi a que aconteceu, né? Por exemplo, lembra aqui, ó, você foi lá no transformador, né? E aí o transformador, lembra? Tinha cadeira aqui na frente, obstruindo, tudo muito sujo. Eu não lembro se ele falava da borracha que fica logo aqui na frente aqui. Deixa eu ver se tem uma foto aqui boa. Não, não tem. Aqui, ó, bem na porta aqui mesmo, tem que ter um tapete de borracha, né? Aí, lembra, sujeira, o relé térmico ele acionou, então você foi fazer uma manutenção preventiva, ou seja, deu um problema, você foi lá e foi no intuito de resolver, né, fazendo, né, seguindo a ordem de serviço, fazendo a verificação, né? E a preditiva, é igual eu falei, por exemplo, você tem uma linha lá de produção em que o motor que move aquela linha de produção, cada motor ele funciona, as escovas, dado o nível, as horas de trabalho que ele é exposto, né? Ele aguenta 3 meses ininterrupto. Aí, então, 2 meses, né? E 3 semanas, ou seja, uma semana antes da provável falha, você já faz o quê? Um agendamento de um horário programado em um horário em que não esteja em produção, ou seja, você aproveitar que vai estar parado, né? Fora de produção, e aí realizar a manutenção preditiva. Deixa eu aumentar mais aqui para melhorar para a gente. Aí, ó. Atividades mínimas de manutenção preditiva e preventiva e suas periodicidades para transformador de potência, autotransformadores. Transformador de potência, gente, ele também é um autotransformador. Toda máquina elétrica estática que tem o objetivo de elevar a tensão de um ponto, né? Pega, sei lá, é, 69, não, vamos pegar 13,8. E aí, no outro lado, ela sai 34,5 kV, ou seja, ele é considerado um autotransformador porque ele pegou uma tensão de 13,8 e converteu para 34,5. Do mesmo jeito, se eu alimentar outra parte que suporta o 34,5, pela relação de espiras da bobina, ele vai transformar em 13,8, né? Então, ou seja, o autotransformador, ele converte o nível de tensão menor em maior e o maior, ou seja, a recíproca é a mesma, o maior em menor aqui. Autotransformadores, né? Reatores, capacitores, disjuntores, chave seccionadora, transformadores para instrumento, né? O TC, que é o transformador de corrente, o TP, transformador de potencial para raios e linhas de transmissão. Então, pessoal, ó, por exemplo, reator aqui. Só colocar aqui, ó, reator de potência. Enquanto eu explico para vocês. Estão vendo, ó? Ele parece, esse reator aqui, ele se parece com um transformador de potência. Na verdade, a arquitetura dele é muito semelhante. Qual que é a diferença, professor? Porque tem o transformador de potência e tem um reator de potência. O que que o reator de potência faz? Esse reator aí, por exemplo, você tem um circuito que está desequilibrado. Quando eu falo um circuito, pode ser desde o predial até as linhas de transmissão, né? A parte da geradora. E esse desequilíbrio ele dá porque o sistema elétrico, a tensão alternada, né, ele é trifásico, essencialmente. Então, se há um desequilíbrio quanto à relação de carga, o
quer dizer que eu tenho potências, né, diferente para cada fase. Isso é verdade mesmo, né? Ou seja, se todos os equipamentos fossem trifásicos, a potência ia ser equilibrada, né? Para todos, porque cada um ia utilizar as três. Mas como a gente tem uma grande maioria de equipamentos monofásicos, a gente tem até equipamento bifásico, mas geralmente o pessoal utiliza bifásico, por exemplo, o 127, se eu utilizar a tensão 127 com duas fases, vai dar uma DDP de 220. Aí eu posso utilizar um equipamento que foi projetado para 220 com duas fases de 127. Esse é que é o cálculo que é feito mais ou menos. Bom, e daí, professor? Então vamos supor que na fase A eu tenho 1000 watts de potência sendo consumido lá. Na fase B eu tenho 2000 e na fase C eu tenho 3000, ou seja, da A para B eu tenho, né, uma defasagem aí, né, de 1000. E da A para C, por exemplo, eu tenho uma defasagem, ou seja, defasagem não, desculpa, um desequilíbrio de carga de 2000, ou seja, eu tenho uma fase que tem 3 vezes a outra e a outra fase tem 2 vezes a primeira, que tem a potência menor. Aí, quando o operador nacional do sistema, né, no SIM, né, no Sistema Integrado Nacional, ele percebe isso, ele elenca o reator. O que que o reator vai fazer? Ele tem um controlador de carga, ele tem um controle no TAP dele que ele consegue elevar e diminuir a tensão semelhante, né, a alguns transformadores que têm essa função, principalmente transformadores de subestação aí. Só o que que ele vai fazer? Ele vai pegar, já que o sistema elétrico, a fase A e B, está desequilibrada, ele vai pegar e jogar potência, né? Ele vai produzir potência para um banco chamado de banco de resistores. Aí esse banco de resistor que fica na subestação, ele vai ser alimentado, obviamente, ele vai realizar trabalho térmico, né? Ele vai aquecer, só que de quebra, né? Eu tinha 3 fases, aí uma está com 1000, outra com 2000, outra com 3000. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer a que está com 2000 consumir mais 1000, né? E a que está com 1000 consumir 2000. Ou seja, a fase B, por exemplo, que tem 3000, ela já está cheia, então ele não faz nada. Na fase B, né? Ele vai o quê? Dobrar a potência da fase A, porque aí ele vai ficar igual à fase C. E a fase A, ele vai, né, ele vai duplicar a potência de modo que a fase A, B e a C todos fiquem com uma carga, né, uma potência aí de 3000, ou seja, eles estão equilibrados naquele momento. Obviamente, né, o sistema elétrico de potência, a curva de carga, né, a curva de consumo, ela é variável, né, e ela aumenta mais na parte da noite, que aí fica escuro, daí os circuitos de energia são solicitados, né? Então existe uma lógica por trás disso. O reator ele é responsável por isso, para jogar potência para um banco de resistores, né? É chamado de reostato. É um resistor variável, ele é controlado em tempo real por um computador, né? E ele faz essa interpolação entre potência maior e potência menor, sempre no intuito de equalizar a fase A com a B e com a C, ou seja, tudo mantendo o mesmo nível de potência de consumo. E para isso ele sacrifica, né? Ele pega o banco de resistor, porque qual que é a função do banco de resistor, né? O resistor ele dissipa calor, então ele vai realizar trabalho térmico, né? Ele vai realizar trabalho térmico porque o sistema está desequilibrado e ele precisa, né, é, é, imprimir a mais potência, só que aí eu teria que o quê? Jogar mais consumidores, aí em função do comportamento desses consumidores, fica difícil você fazer isso, né? Então, o reator, ele vai jogar para o banco de resistor e ele vai consumir, deixando o circuito equilibrado. Por exemplo, as equações que regem o sistema elétrico de potência, de fluxo de potência,
elas só são perfeitamente simuláveis, né? Elas são o modelo matemático, né, do comportamento físico ideal, né? Porque para circuitos equilibrados, ou seja, com potências iguais ou próximas uma da outra. Quanto mais eu tenho potência em uma fase e vou diminuindo na outra, eu vou desequilibrando, essas equações elas não valem para circuitos com desequilíbrio de carga. Eles chamam de fator de divergência. Então, as equações elas ficam divergentes. O que é uma equação? Um modelo matemático ou matefísico, né, que o pessoal chama, com a solução divergente. Quer dizer que não existe, por exemplo, na equação do segundo grau, o normal é você ter duas raízes, né? Raiz da equação. Uma de grau 3, o normal é você ter 3. Quanto maior o grau da equação, mais raízes eu tenho, né? É aquele ponto em que o y é zero, né? Que fica em cima do eixo x, né? Então existe uma padronização. E essa padronização, ela deve, né? Ela deve ser seguida. Vamos voltar lá para o nosso. Então, ó, citou uns instrumentos, né? Transformador, para instrumentos, para raio e tal. Pelo menos você coloca esse objetivo aqui, explicando o que, que é o plano mínimo de manutenção. Aqui já está o suficiente. Ah, professor, eu posso colocar mais aqui? Pode. Se fosse eu que estivesse fazendo, eu colocaria até o item 1.6, que aí ele já elenca de forma. Porque está um pouco desconfigurado aqui. Deixa eu colocando ele em vermelho aqui, ó, para a gente não esquecer. Olha, atividades periódicas de manutenção para outros equipamentos, inclusive para os sistemas de proteção, né, e serviços auxiliares, apesar de não constarem com um plano mínimo de manutenção, devem estar especificadas nos planos de manutenção de transmissoras de energia. A partir daqui, ele está falando mais de linhas de transmissão. Ah, eu vou mudar. Deixa eu ver. Essa aqui ela é mais adequada se eu estiver falando de linha de transmissão. Então, esse segundo texto aqui, esse primeiro tá bom. Atividade estabelecida neste documento, o conjunto completo de atividade necessária à manutenção de equipamentos e linha de transmissão, mas o mínimo aceitável do ponto de vista de regulação, regulatório. Assim, cabe à transmissora, né, ou à empresa, estabelecer o seu plano de manutenção com base nas normas técnicas, nos manuais dos fabricantes e nas boas práticas de engenharia, né, a fim de garantir a prestação de serviço adequada e a conservação das instalações sobre a sua concessão, né. Então, ele está falando mais de concessionária de energia e também está falando né, da transmissora. Nesse caso, como é uma empresa, são as instalações internas dela aí, né? Deixa eu ver o próximo aqui, o 1.5. Manutenções preventivas só poderão ser realizadas em intervalos superiores aos estabelecidos no plano. Quando forem adotadas técnicas de manutenção baseadas na condição e na confiabilidade. Essa aqui já tá boa. Só isso aqui, ó. Só você explicando o que é o plano mínimo. Qual que é o objetivo, né? Plano mínimo define as atividades mínimas de manutenção, né? O mínimo que é necessário para estar em conformidade, né? Igual tá aqui, ó. Atividades estabelecidas, ó, constituem, ó, o conjunto completo de atividade necessária. O que que é necessário?
Não é o que extrapola o que é o necessário aqui. Então tá ótimo aqui porque ele elenca, ó, todos os equipamentos do sistema, né, ó, transformador de potência, autotransformador, reator, capacitor, disjuntor. Tá bom, tá ok aqui. Agora vamos em propriamente dito, o que é a manutenção preditiva? Lembra que lá na atividade 2, ó, vocês fizeram inspeções visuais. Essa inspeção termográfica, ela une a inspeção visual, só que com a utilização de uma ferramenta, né? Ou seja, é uma inspeção que muitos livros, né, muitas bibliografias, professores chamam de inspeção por ensaio. Você está ensaiando aquele circuito para ter uma resposta, né, ou boa ou ruim, né? No caso, por exemplo, eu posso chegar num quadro de distribuição aqui, ó. Deixa eu achar aqui uma. Eu vou pegar dessa de refrigerante aqui, ó. Vou pegar uma bem adequada aqui. Para uma que mostra barramento aqui. Olha, isso aqui tá precisando ser crimpado, ó. Até que tá razoável aqui. Por exemplo, né? Aqui, ó, pelo código de cores aqui tá falando, ó, fase A, fase B, fase C, né? Esse é um código, né, que tem um código que é relacionado à pintura do barramento, tem outro código que é relacionado à cor da superfície plástica que fica em cima do fio, né? Por exemplo, o fase A é o preto, o B é o cinza e o C é o vermelho, né? Já essas cores aqui diferentes, né? O verde, verde a gente sempre pensa que é aterramento, mas não, é barramento de fase. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer a manutenção é, utilizando o termovisor aqui, ele vai falar, ó, qual desses que está com sobrecarga. Então faz parte da manutenção preditiva também, né? Não só, né, pela a manutenção aí por crise, né, mas preditiva com certeza. Por exemplo, você leva um detector de fase, né? Que o pessoal antigamente chamava de frequencímetro, e aí tem aquele que tem umas três garrinhas, e essas três garrinhas, dependendo do ângulo que está girando aí, né? Aí até o pessoal utiliza para verificar. É só você inverter duas bobinas, você inverte o que? O sentido de rotação de uma máquina elétrica. E aí, por exemplo, se chega lá na empresa, você tem um hall de cabos ou barramentos aqui, só que eles não estão o quê? Com as cores, não estão coloridos. O que que você faz? Eu utilizo um detector de fase. Ele, além de detectar tensão, ele utiliza um código, chama um código RGB, né? Lembra lá? O red, né, o vermelho, o green, o verde, e o B de blue, o azul, né? Então, dependendo da cor que aparecer lá no detector de tensão, vai mostrar que tem tensão, obviamente, mas se ele mudar a cor, quer dizer que é uma fase diferente, né? O vermelho, o R lá, ele é fase A, né? O verde é fase B e o azul é fase C. Então, dependendo da cor que aparecer no detector de tensão, eu já sei, né? Por exemplo, chega aqui nesse quadro aqui e aí não tem identificação nenhuma. Tá aqui, ó, o quadro aqui secão, ó.
pegar uma melhor aqui. Eu queria era um sem cor. Né, esse vai servir esse quadro velho aqui, ó. Então vamos supor que esses barramentos eles não tivessem identificado com cor. Tá vendo esses disjuntores aqui, ó? Esse cabeamento ele não está identificado aqui, né? Se eu olhar só para o cabo que sai desse disjuntor aqui, por exemplo, né? Vamos supor que está saindo um cabo branco, né? Um cabo aí de qualquer cor. Eu tenho uma tag ali explicando que fase que é essa. O único jeito é eu ensaiando, eu mostrando, né? Indo lá com o detector de tensão. Aí se aparecer a luz vermelha, eu sei que é a fase A. Se aparecer a luz verde, né? É fase B. Se aparecer a luz azul, é fase C. Então, esse código de cores aí, ele vai ajudar você, né, a identificar que tipo de fase, junto com o detector de tensão. Então, as inspeções por ensaio, por exemplo, eu chego em empresa aí, na empresa antiga, que aí precisa fazer o as-built do elétrico, ou seja, eu vou fazer um levantamento, eu vou saber quais fases e em que circuitos aqui, por exemplo, nesse circuito aqui, ó, a gente tem a mesma fase, ó, que está o quê? Está ligado direto no primeiro barramento, né? Já o B aqui, ó, ele está no segundo barramento. O C, ele está no terceiro, né, na fase C aqui. Estão vendo que ó, tá bonitinho aqui, ó. A, B, C, A, B, C, A, B, C. É, Você pode colocar a instalação, isso acontece muito com o eletricista. Ele colocando perfeitamente dividido aqui ABC, 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 só que às vezes essa configuração aqui eu tenho mais potência em um que o outro, apesar de, né, esteja um número, ó, 3 vezes 3 aqui, 9, um número ímpar. Vamos supor que fosse um número par, né? Então, eu conseguiria, né, fazer essa identificação aí, né, com um detector de tensão para eu identificar qual que é a fase, né? Eu poderia vir aqui com um alicate amperímetro e ligar essa máquina aqui, ó. Aí eu ligo eu deixo esse disjuntor aqui ligado, né? Como seria usual, e peço para alguém ligar a máquina. Aí na hora que ele ligar a máquina, eu venho aqui, ó, com o alicate amperímetro e anoto a corrente. Aí vamos supor, corrente deu, sei lá, 18. Deixa eu ver se dá para escrever aqui nesse plano. Vem com alicate amperímetro aqui, ó. E deu uma corrente 18 amperes. Ó. Veio aqui, colocou o alicate, 18 amperes. Aí eu pego as pontas de prova do alicate, mudo ele para voltímetro e aí eu verifico a tensão. Aí eu vejo que a tensão elétrica aqui, ó, deu, vamos supor, 200, 230. Ah, mas não é 220? Isso, é 220. Só que eu posso variar, tem circuitos que aguentam até 250. Então pode haver essa flutuação. É por isso que muitos apertam aquela tecla hold, né? Para ter o maior valor registrado, sempre vai estar mostrando na tela. Na hora que você aperta a tecla hold lá para a parada aqui. Então você vem com o alicate aqui, verificou que a corrente que está saindo aqui é 18 amperes, obteve a certeza que esse circuito monofásico está utilizando 230, né? A tensão a maior que colocou aqui, né? Então, aí você vai jogar o quê? Na fórmulazinha, ó, potência é igual a tensão multiplicado pela corrente, né? Então, ó, seria o quê? 230 volts multiplicado por 18 amperes, tá? Aí, você vem aqui e faz a sua conta.
Só um pouquinho, galera. Tá aqui, não precisava abrir, né? Aí você vem, ó. Eu já fiz demais, ó. Eu vou lá com o amperímetro, né? Veja a corrente, vê a corrente nominal que está passando lá, né? No equipamento. E aí eu, né, multiplico pela tensão usual, que é o 200, que deu aqui 230 volts, né? Então eu descobri que a corrente ela está chegando à marca, ou a corrente não, a potência, né? Ela está chegando à marca de 5.290 watts de potência aqui, né? Então, eu cheguei a uma instalação que não tinha informação nenhuma, igual essa daqui, ó, não tem diagrama unifilar, tem nada, não fala nem a fase. Ah, mas tem essa barra aqui com esse código de cores. Que tal você identificar essa barra aqui, ela como fase A, colocando um decalque aqui, colocando né, uma pintura indicativa? Onde é que está o item de segurança que ele protege esse barramento aqui contra toques acidentais? Cadê? Então, percebe? Na manutenção aí, né? Eu vou fazendo inspeção visual, vou misturando essa inspeção visual com inspeção por ensaio, utilizando detectores de tensão, né? O alicate amperímetro, né? E já que ele é um multímetro, né? Eu posso utilizar ele como voltímetro, como ohmímetro e por aí vai. Então, a inspeção basicamente é isso: você fazer inspeção visual e utilizar equipamentos para descobrir as variáveis, e você, de posse das fórmulas, você pode saber qual que é a potência que está nesse circuito aqui. Aí, quando você fizer o diagrama unifilar, aí vamos supor, isso aqui está vindo lá da medição de energia. E esse circuito aqui, né, ele tem uma potência alocada de 5.290, foi 90? Isso, 5.290. Daí você registra aqui, né? Ou seja, eu fazer um as-built do elétrico, por exemplo, é você ver tudo que está errado nessa instalação, como se você fosse instalar, como se você fosse fazer, né, com as normas de segurança aí, né? E por que não, né, com conhecimento aí da eletrotécnica, né, adquirido em mãos aí, né? Então, ele vai fazer essa verificação, vai fazer cálculos e vai chegar à conclusão que esse circuito está sobrecarregado, né? Não, ele não está sobrecarregado, não. Na verdade, uma das fases é que da rua que está sobrecarregada, e como você é monofásico, por exemplo, você pode, né, ser ligado, por exemplo, você estava ligado na fase A, você pode ser ligado na fase C, por exemplo, né, ou na fase B, na que tiver menos carregada, e aí o problema ele vai sumir, vai desaparecer, né? Outro item aqui mínimo que os ensaios, né? Ensaio o quê? Do óleo isolante dos equipamentos, né? Todo equipamento, seja ele um transformador, seja ele aquele disjuntor de alta tensão, né, que eu mostrei, geralmente ele vem no invólucro. Aí esse invólucro ele é guardado e imerso num óleo mineral, né, num óleo é, altamente cancerígeno. Vamos lá. Aqui, ó, tabela 1, ó, atividades mínimas e periodicidades, né? Então, ó, lembrando aqui, ó, sempre tem aqui o equipamento em si, a atividade que você vai desempenhar e a periodicidade aqui, ó, a análise de gases dissolvidos. Não sei se eu comentei com vocês, né? Eu já dei treinamento para uma empresa que aí a maioria era engenheiro químico, né? Essa empresa, ela prestava serviço para concessionária de energia, né? Fazendo análise, emitindo laudos, né? Comprovando ou desaprovando, né? A qualidade do óleo embora o transformador de potência ele tenha uma estação
de tratamento de óleo, ele precisa, né, quando ele está com muita sujidade, ele precisa ser trocado, né? Embora e também, por mais que você limpe, vai chegar no momento lá, né, da filtragem da estação que tem lá no transformador de potência, né? Vai chegar um ponto que aquele óleo, nem se ele for filtrado, ele vai ser adequado, né, para fazer a refrigeração, ou seja, o arrefecimento, né, desse barramento aí, né? Então, essa periodicidade máxima é, e está em meses, né? 6, né? Cuidado, periodicidade máxima quer dizer é o tempo máximo. Eu posso mais cedo, conforme a necessidade, executar a manutenção em um equipamento específico? Pode sim, mas você tem que, pelo menos, se for análise dos gases do óleo transformador, 6 meses. Se for ensaio físico-químico do óleo isolante, esse ensaio físico-químico eles colocam numa máquina especial e daí ele vai dar parâmetros mostrando quais que são as qualidades desse óleo, se ele está apto para ser utilizado. Tem uns que meio que sai do prazo de validade, né? Por aí vai. É manutenção preventiva periódica. Essa preventiva periódica é quando você vai, ter uma matéria aí que vocês já fizeram, né, o QSMS, você faz uma verificação, né, por exemplo, no início do dia, né, e aí às vezes, dependendo lá, todos têm uma função, não é a mesma, né, às vezes é ligeiramente diferente do outro, daí o pessoal faz aquele diálogo diário de segurança, né? Falando os problemas que apareceram e que não foi solucionado pelo turno anterior, né? E mostrando, né, esses problemas. Daí a equipe vai se reunir, fazer um checklist ali, depois desse checklist feito e você chegar à conclusão que está todo mundo ok, você pode, aí sim você pode iniciar o serviço, né? Então, essa manutenção é preventiva periódica aí, o pessoal vai fazer o quê? Vai fazer o agendamento dessa manutenção, né, no horário que fique mais adequado para o pessoal que tiver a competência lá. Aqui, reatores, ó. Então, ó, sempre tem uma tabela aqui. Primeira tabela foi disjuntor, não, transformadores de potência, autotransformador. Tá vendo? Para cada equipamento aqui que foi citado aqui, ó, você tem passos de manutenção aqui, ó, inspeção do estado geral. Vamos falar dos reatores aqui, ó, estado geral de conservação, limpeza, pintura e correção das partes metálicas aí, né? Pode ser muito bem, né, aplicado também a transformadores aí. Então, esses pontos aqui são o rol, né, de verificações ou até de comportamento, né, frente ao serviço lá que você tem que adotar, né, lá na prática lá. Então, cada ponto desse daqui é uma verificação que você faz antes de você começar a executar, né, a manutenção preventiva aí. Ela vai mantendo, como se diz ali o pessoal, tem um chefe que fala, né? Ah, não, você fazendo ela no periódica e dependendo aí, né? Dependendo, ou 6 meses, de um ano em um ano, né? De 3 em 72, se eu não me engano, acho que dá 5 anos. Se não me falha a memória. Então, ó, sempre ele fala que dessa normativa aqui da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Sempre é o equipamento, o tipo de análise que você pode fazer, muita coisa você pode tirar daqui para você marcar aqui nessa. Antes de eu me atrasar aqui, eu, eu fiz um roteirozinho aqui só para ajudar vocês, né? Para não ajudei aqui no objetivo, agora eu vou ajudar vocês na parte aqui da subestação. Só um minutinho, deixa eu só registrar.
minutinho, galera. Já que eu finalizo aqui. Beleza. Não, eu fiz aqui só um resumo aqui, né? O meu objetivo não é responder para vocês, né? Mas ajudar aqui, né? Então, sempre, ó, equipamento, né? Ó, a gente sempre tem essa tríade aqui, ó, subestação, né? A casa de bombas aí, né? E os painéis de comando aí lá da lavanderia, né? A lavanderia propriamente dita, a cozinha industrial. Ó, basicamente, quase que as mesmas verificação da cozinha industrial, o quarto dos hóspedes, né? Essas duas aqui são praticamente a mesma, né? Por exemplo, ó, lavanderia, cozinha industrial e os quartos aqui, ó. Você pode utilizar aqui, ó. Aqui, ó, a verificação, né? O tipo de equipamento aqui, ó. Tipo de equipamento aqui, ó. Lavanderia, que vai servir ó, tanto para lavanderia, cozinha industrial, quanto quartos. São os mesmos aqui, ó. Por isso que eu nem coloquei, só fiz esse print aqui só para você ter uma noção aqui, ó. E o equipamento, não, ó, é o ponto de força, né? Uma tomada 220, ou uma tomada 127, né? Você vai colocar lá, né? Que equipamento é esse? Esse equipamento é um ponto de força, né? Então coloca aqui, a tomada. Você pode até incrementar, né? E especificar falando que é uma tomada de uso a tua, né? O de uso específico, ou você pode falar que é o de uso geral, né? O que fazer aqui, né? A atividade aqui, ó, realizar a manutenção, né? Dos conectores, do cabeamento, né? Ou então a substituição quando for o caso. Aí. Iluminação, né? Todo o ambiente aí, ele, né, tem iluminação, né? Indireta aí, né? Então, o que que você pode falar aqui, ó? Realizar a troca ou corrigir defeito elétrico. Às vezes, a iluminância ali está muito fraca, né? Por exemplo, luz branca, ela é ótima quando está escuro. Agora, quando está claro, ela pouco ilumina, né? Ela é boa mais em ambientes mais escuros aí. Se você tem uma atividade que você precisa fazer leitura, que o pessoal antigo fala por à vista, né? O ideal é uma luz branca. Aquela luz amarelada, ela faz, na verdade, você ficar com mais sono ainda, tá? Realizar a troca ou corrigir o defeito, que é a atividade em si, né? E a periodicidade, olha o trava-língua aqui, ó. Para esse caso aqui, ó, de tomada, iluminação, né? Tomadas, no caso aqui, se eu tenho tomada de 127 ou tomada de 220, tem alguns plugs, tomadas industriais, que eles são de 380, né? Então depende aí. Mas basicamente um ponto de força, só, realizar manutenção ou substituição. Você pode também realizar essa manutenção trocando a bitola dos condutores, né? Às vezes o condutor ele está ressecado, né? Principalmente aqueles rígidos, né? Ele está ressecado ali e aí geralmente o pessoal às vezes bate uma madeira ali, né? O ideal é madeira. Se eu bater ferro, se a proteção plástica aqui, né, ela tiver comprometida, se essa proteçãozinha plástica estiver comprometida, na hora que você bater ali, ela vai se desfazer e você pode até, ali fazendo o teste, né? Você pode causar um curto-circuito ali, tá? O que mais posso falar aqui para ajudar vocês? Aí? Então, substituição, né, de tomada, que vai servir para lavanderia, vai servir para cozinha industrial, e cozinha industrial tem mais tomadas de uso específico, né? E para os quartos. Essa
orientação que serve para esses três aqui. Agora, o SPDA, que eu não coloquei aqui, deixa eu aproveitar aqui. Você pode fazer, sabe o quê? Vou até pôr aqui, ó, malha, pôr aqui, captação, descidas, e a malha de terra, né? Ou malha. Porque o sistema de proteção com descarga atmosférica, basicamente ele é formado o quê? Você tem a edificação aqui, né? Você tem o chão dessa edificação, você tem a captação, né? Que deveria chamar, não é nem para-raio, é chama-raio, né? Você tem a captação, essa captação tem um cabo, e esse cabo ele pode vir aparente pelo lado de fora da estrutura, ó, e acabar aqui numa caixa de inspeção de aterramento, né? Ou simplesmente entrar aqui no terra. Então você tem a captação, tá melhor escrito aqui, né? Captação, que é essa parte aqui, ó. As descidas é essa parte aqui, ó, descida mesmo. E aí a malha de terra. Você tem a malha de terra, né? O que que você pode fazer, ó? No caso aqui da captação, troca, né? Troca do captor, né? Aí tem dois tipos. Tem um captor Franklin, né? E tem o terminal aéreo. Beleza. Nas descidas aqui, né? Você pode fazer a troca dos cabos, emendas, emenda lá com coxim metálico. No caso, se essa descida, em vez dela ser aparente aqui, ó, por exemplo, ela pode, não tem aqueles cabos que aí o pessoal coloca o isolador rodando aqui e vai prendendo aqui, ó. Aí você vai fazendo a descida aqui. Tem um outro que chama, é uma barra chata de alumínio. Literalmente, é uma barra de alumínio, você coloca ela atarrachada bem na fachada aqui, ó. Ela fica grudada aqui na fachada e depois vai na malha de terra aqui embaixo aqui, né? Tem também a, a descida que ela é estrutural, ou seja, a rebar aqui, ó, que é instalada, né, na época aí da concretagem, né, o pessoal coloca a rebar, ou seja, em vez de descer aparente aqui no prédio, ela pode estar ligada com as ferragens e aí vai descer até os pilares lá e ser dissipada, né? A malha de terra em si, né? Eu posso trocar, sei lá, atividade aqui, ó, trocar. Eu quero colocar tracar, né? Trocar cabos. Ah, hastes, né? Haste de aterramento. A haste lá, cobreada, né? Sei lá, caixa de inspeção, né? Então, esse do SPDL eu tinha esquecido, que senão eu tinha printado mais aqui, né? Então, a gente já falou aqui, né, do
dos quartos, da cozinha industrial e da lavanderia industrial. Basicamente, são esses 3 itens. É o que? Iluminação, tomada, dependendo, pode ser tomada de tensões diferentes, né? Tomadas bifásicas, tomadas trifásicas, né? Ou monofásica, dentro dos padrões que a gente conhece, né? O 127, que é o antigo 110, né? E o 220. A casa de bombas aqui, ó, fazer a limpeza lá dos painéis. Lembra que tava o detector lá, o termovisor, né? Ele mostrava um barramento que estava é, mais quente, né? O código de cores lá mais próximo lá do vermelho. Então, provavelmente esse barramento, o fluxo de potência nele deve estar alto, né? Ou outra coisa que pode acontecer, ó, tá vendo esse ponto aqui que é aparafusado no barramento de energia, ele pode estar frouxo. Eu já vi um eletricista, né, por exemplo, eu chamar ele de eletricista, eu estou ofendendo a classe, né? O cidadão, ele literalmente deu um laço no cabo e deixou o cabo, fez um laço, como se fosse aquele laço de cadastro, e deixou em cima do forro, né, de um cliente. Olha só, não isolou, não fez a ligação, porque tem um método que você vai enrolando, ó, um no outro aqui, assim, aí depois você vem e passa a fita isolante de alta fusão. Então, você fazer o quê? O reaperto, né? O reaperto dos conectores, crimpar os cabos, por exemplo. Tá vendo aqui nesse disjuntor aqui, ó? Esse cabo tá crimpado aqui, ó. Tem aquele conector, ele parece um garfo, né? Um garfo de 2 pontas. Você vem aqui e conecta os disjuntores mais novos aí. Tem um que ele é uma ponta mesmo chata. E aí você conecta aqui, né? Tem até uns. Eu esqueci a marca lá. Tem até uns que você faz um clique lá e pronto, você já tá rachou aqui no disjuntor, já tá rachou num terminal aí, no interruptor e por aí vai. Realizar o teste das fases, é igual eu falei, ó. Chega aqui, você não tem nada, vamos supor que não tivesse pintado aqui. Não tem diagrama unifilar, você vai ter que descobrir quem que é quem aqui, quem quer fase A, quem quer fase B e quem quer fase C. Para isso, você pode utilizar um detector de tensão aí. Um detector de fase, desculpa, né? Realizar tomografia, né? Ó, bombas, painéis. Então é isso, gente. É limpeza, reapertar conectores, identificar as fases, fazer a termografia, né? Para aí você, se a termografia aqui deu mais vermelho, às vezes ele não está nem em sobrecarga. Às vezes esse parafuso aqui ele está muito frouxo. Se você der um reaperto aí, o termovisor ele não vai mostrar mais um. Por exemplo, se ele tiver solto aqui, ó, vai haver a formação de um ponto quente. Como que você soluciona o ponto quente? É você fazendo o reaperto ou então a crimpagem correta do cabo. Acho que é só isso, pessoal. Então, ó, sigam essa dica que eu dei aqui, ó, e eu vou pedir para o monitor ou monitora lá colocar esse plano aqui, ó, disponível. Esse plano aqui que eu baixei, parece que está difícil de achar ele aqui, né? E ele vai estar aqui nessa pasta, ó. Vou pedir aqui, na hora que já tiver, já ok, eu já aviso vocês aí, ó. Dentro dessa pasta aqui, esse PDF vai estar lá, tá bom? Que é o plano mínimo de manutenção. Então, pessoal, por hoje é só, é isso. Eu acredito que agora vocês têm subsídio suficiente, né, para poder, ó, que eu do SPDA, para não esquecer, ó. Vocês têm subsídio suficiente agora para fechar com chave de ouro aí, ó, acabar de entregar a atividade 3, que é essa daqui. Atividade 2, a gente teve 2 aulas aí explicando, infelizmente teve o feriado aí não deu da gente ter mais outra aula, né?
E atividade 1, você já tem subsídio para fazer tudo. Aguardo vocês, né? E fazendo o disclaimer novamente, eu vou mudar aqui o cronograma e pedir para o monitor ou monitora fazer a troca postal. Deixa eu ver aqui quem que é, ó. É a Stephanie, tá? Pedir para ela fazer a postagem aqui. Não se preocupem, a nota que já está lá, né? A nota que já está lá na FO, né? Que é o registro, vai ser aquela. Eu vou adequar a esse padrão aí, né? Que esse daqui é o 48,52, na verdade está 49,51, tá bom? Então, por favor, pessoal, mande o mais rápido possível para eu poder estar corrigindo para vocês, beleza? Então tá, galera. Deixa eu parar aqui o compartilhamento e já deixar renderizando disponível para vocês, tá? Fiquem com Deus, né? E até a próxima aula já vai ser o quê? Já vamos fazer spoiler aqui, ó. Próxima aula, deixa eu ver qual disciplina que é. Não estou lembrado aqui de cabeça. Aí, ó, já na penúltima aí, ó, manutenção e operação do CEP. São duas atividades, galera. Ela é rápida e rasteira, tá bom? Então, não esqueça, postem logo aí suas atividades de manutenção, vou corrigir e aí eu fico no aguardo, tá? Próxima semana a gente já vai a outra UC, tá, galera? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula aí da outra UC.